E aí, gurizada, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal TC Abelhas do Sul. Eu sou o Thiago e você que está chegando agora aí no canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal, já deixa o like. E o que eu queria mostrar hoje para vocês? O que eu queria falar hoje para vocês sobre divisão de enxames. Dá para dividir os enxames agora, nessa época aí que temos na entre safra, tá? Os enxames estão aí, não estão em produção. Dá para dividir os enxames nessa época? Bom, vou estar falando aí nesse vídeo, gurizada, sobre tudo isso, sobre como dividir os enxames, se dá para dividir nessa época de inverno. E seria uma boa, né? Se pudesse dividir os enxames agora, nessa época os enxames estão aí parados, bom, vamos dividir os enxames nessa época. Mas o que você tem que prestar atenção nessa época? Nessa época, e principalmente aqui no sul do Brasil, está muito frio, está dando dias seguidos aí de chuva. Então, é claro, outros lugares aí do Brasil pode ser que esteja melhor, né? Que esteja calor, que esteja alguma florada. Mas aqui no sul do Brasil, gurizada, não dá para dividir enxame nessa época do ano. Nessa época, sem chance, não tem como você dividir seus enxames nessa época do ano. Por quê? Primeiramente, está muito frio. Se você dividir o seu enxame, o enxame vai sofrer muito por causa do frio, por causa da chuva. Você vai alimentação, você vai dividir a alimentação para os dois enxames. Isso vai desestabilizar todo o enxame, você dividindo. Então você corre sério risco de perder os dois enxames. Você vai dizer, ah, mas eu alimento os enxames. Não é a mesma coisa que o enxame ter o alimento natural, você está alimentando. E você vai desestruturar todo o enxame na época mais crítica do ano, que é agora com chuva e frio. Então, o que eu falo para vocês? Não dividam seus enxames agora. Você vai acabar perdendo os dois enxames. Então, o que vocês têm que prestar atenção na hora de dividir o seu enxame? Primeiramente, tem que estar o tempo bom. Não pode ter chuvarada, tem que ter calor, principalmente chuva, né? A chuva não pode ser uma época de muita chuva, de muitos dias seguidos de chuva. Por quê? Porque a princesa vai ter que sair para fazer o voo nupcial, então, se estiver chovendo, ela não vai fazer. Então, tem que ser, tem que prestar atenção na previsão do tempo e ver os dias aí que vai dar uns dias aí de sol, dias de tempo bom, sem muita chuva, aí você pode dividir seus enxames. Outra coisa, o enxame tem que estar forte, não vai pegar qualquer enxame aí, chegar, olhar, puxar, vou dividir aquele enxame. Não, você tem que ver se o enxame está forte, tem bastante abelha, principalmente quadros de cria, tem que ter no mínimo de 5 a 6 quadros de cria para você poder dividir, senão não divida, porque você vai prejudicar muito o enxame e vai acabar perdendo. Então, tem que ter no mínimo 5 a 6 quadros de cria. O enxame tem que estar forte, tem que ter bastante abelhas novas, abelhas nutrizes, o enxame tem que estar equilibrado. Você olhando o enxame, você vê se o enxame está equilibrado ou não está. Você que é apicultor não precisa ter muita experiência, aí você olhando o enxame, abrindo ali, você vê como é que está o enxame. Se tem bastante abelha, está todos os quadros ocupados do ninho, se tem bastante abelhas novas ali, você vai ver. Então, se tiver tudo isso, você pode dividir o enxame. Outra coisa, tem que ter zangão na natureza. Na época antes da florada, começa a nascer zangão nas colmeias. Elas sabem que vai ter uma florada, então o que elas fazem? A rainha começa a fazer postura de zangão e nascem os zangões. Então, quando você vê nas colmeias começar a entrar zangão ali nas colmeias, você pode dividir. Bom, já tem zangão na natureza, eu posso dividir os enxames. Tendo zangão na natureza, é sinal que já vai ter alguma florada, os enxames já vão estar mais fortes, então essa é uma época boa de você dividir o seu enxame. Uma abelha se bateu aqui no meu braço. Bom, essa é uma época boa de você dividir os seus enxames, é a época que tem zangão na natureza. Outra coisa, os enxames que você vai dividir, você vai alimentar, mesmo tendo florada, você nas primeiras semanas aí você vai ter que dar uma alimentação para eles, ou pegar favos com mel de outros enxames e doar para esses enxames que você dividiu, tanto para colmeia mãe como para colmeia filha. Você vai ter que alimentar, pelo menos aí nas primeiras semanas. Depois, tendo florada, o enxame já vai seguir sozinho, mas nas primeiras semanas aí você vai ter que alimentar o seu enxame. Então, é isso aí, gurizada. Não dividam os seus enxames agora no inverno. Por quê? Porque agora no inverno tá frio, tá tudo, tá tudo trabalhando contra você fazer divisão de enxames. Tá frio, não tem zangão na natureza, se tem muito pouco.
a alimentação tá pouca, você vai ter que alimentar e isso não é legal. Então, não dividam seus enxames agora. Não vai dar para dividir enxames agora, tem que esperar na pré-safra ali pelo mês. Você vai me perguntar qual mês então que é bom dividir. Você vai ter que ver, né? Todo ano é diferente, não tem um mês certo para dividir. Você vai ter que prestar atenção aí nos enxames, como que tá, como que vai ser a previsão do tempo, aí a curto e médio prazo, aí pelo menos só para dividir o enxame. E aí a rainha, a princesa faz o voo nupcial e depois aí o enxame segue tranquilo. Mas nesse período aí, entre o nascimento da rainha e o voo nupcial da princesa, tem que estar o tempo, é bom que esteja um tempo bom, que não esteja muito frio e, e que não esteja chuvarada, né? Se for aqueles dias ali que dá um mês ali, de uns 2, 3 semanas de chuva ali, a rainha não vai conseguir fazer o voo nupcial. Então, divisão de enxames, a multiplicação de enxames, fazer enxames, que, que, que também é quase a mesma coisa que você dividir os enxames, né? Tem que ser numa época boa, uma época de florar, ou também no final da safra. Você está no final da safra, você colhe o mel, aí sim, os enxames vão estar bombando, vão estar muito forte, aí também você pode dividir seus enxames, porque vai ter um monte de zangão na natureza, os enxames vão estar bem forte, ainda vai ter um pouco de florar, então você colhe todo o mel e divide os enxames. Aí também é uma época boa, aí você já passa a entre safra com enxames novos ali, claro que aí você vai ter que ver e com certeza esses enxames você vai ter que alimentar, mas também é uma época boa de você fazer a multiplicação de enxames. Aqui nesses enxames eu ainda vou fazer uma colheita de mel, os enxames estão bem fortes, claro, não vou dividir enxame nessa época, mas colher o mel eu posso colher e deixar uma melgueira para elas ali, é tranquilo, mas dividir não dá para dividir nessa época. Então, na hora que eu for dividir esses enxames aqui, não vou dividir todos, mas alguns eu vou dividir eles aqui, eu vou mostrar aí o passo a passo como dividir o enxame e como dividir e na sequência o que, que você vai fazer para fazer o enxame crescer rápido e você divide ele ali na pré-safra, que é mês de agosto e setembro, e você já vai, esse enxame que você dividiu, do enxame mãe e do enxame filho, você já vai colher mel na mesma temporada dos dois enxames. Mas você vai ter que fazer aí um processo, eu vou explicar tudo para vocês aí quando eu fazer as divisões. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer uns quantos vídeos aí mostrando passo a passo de como eu faço essa divisão e como que eu procedo com os enxames aí para fazer colheita de mel na mesma temporada, porque você não pode dividir o enxame e você só na outra temporada que você vai colher mel. Não, você tem que dividir na mesma temporada, você já vai ter que fazer colheita de mel desse enxame. Tá, gurizada? Videozinho só para mostrar para vocês sobre divisão de enxames, que não dá para dividir enxame no inverno. Tá? Valeu e até o próximo vídeo.